Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a aula de número 11 e assim seguimos a sequência de aulas planejadas. Sinceramente, eu não sei quantas aulas serão, mas uma coisa que eu posso dizer para você é que tem muito conteúdo ainda para ser dado. A apostila é gigantesca, muitas vezes chata, mas acredito que eu esteja passando ou esteja tentando passar de forma mais simplificada possível o conteúdo da apostila, tá? Então, antes de começar a aula, você já sabe o que tem que fazer. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha se você gostar do vídeo. Deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, que eu lhe responderei com o maior prazer. Posso demorar um pouquinho para responder, mas pode ficar sossegado que eu vou te responder com o maior prazer, tudo bem? Então aqui nós estamos na aula de número 11, nós vamos falar hoje sobre mercado de câmbio. Opa, eu e minha canetinha aqui é uma guerra constante, nós vamos falar sobre o mercado de câmbio, tá? É um módulo bem simples, na apostila você vai encontrar como o módulo número 7, se eu não me engano, tá? Então aqui, o que é uma operação de câmbio? Uma operação no mercado de câmbio. Então, uma operação no mercado de câmbio é quaisquer pagamento ou recebimentos em moeda estrangeira, tá? Podem ser realizados no mercado de câmbio. Câmbio, a palavra câmbio em si significa troca, tá? A palavra câmbio significa troca. Se eu não me engano, em espanhol eles utilizam câmbio, né, para falar de quando é uma troca, né? Esse dia eu estava assistindo uma partida de futebol e o narrador era espanhol ou argentino, se eu não me engano. E quando houve umas substituições de jogadores, ele falou que estava tendo um câmbio, né, de jogadores, ou seja, uma troca, uma substituição. Então, aqui, é, por exemplo, alguns tipos de operações de câmbio, títulos. Se você fizer uma aquisição de títulos emitido e negociado em outros países, por exemplo, uma ação da Apple, você, por exemplo, você tem uma conta lá nos Estados Unidos, você pode comprar uma ação da Apple diretamente. Então, é um câmbio. Títulos públicos lá dos Estados Unidos, debenture, que só, que só podem ser adquiridos nos países de origem. É, quando eu falo câmbio, não quer dizer só que é nos Estados Unidos, né? Pode ser na Inglaterra, pode ser na China, pode ser no Japão, pode ser em qualquer lugar. Desde que seja em outro país, é considerado câmbio. Capital de risco, ou seja, quando você faz um investimento, ou seja, cria uma empresa em outros países, que tem até um exemplo, uma empresa alemã decide abrir uma fábrica no Brasil e transfere capital através de uma operação de câmbio, né? Por exemplo, ele vai criar uma fábrica aqui, a Volkswagen vai criar uma fábrica, ou vai aumentar, ela transfere o euro de lá para o Brasil para que essa operação seja realizada. Além disso, nós temos remessas, ou seja, transferências unilaterais, pode ser descendentes de japoneses que trabalham lá no Japão e enviam parte do salário para cá para os seus familiares. Ou também outro tipo de remessa. Você enviando dinheiro para, por exemplo, para uma universidade lá, para um hotel que você deseja reservar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, temos dividendos, pagamento de dividendos, royalties, juros. Exemplo, uma filial de uma empresa americana no Brasil gera lucros que são remetidos à matriz. Ou seja, por exemplo, uma empresa que tem uma filial aqui no Brasil, ela tem lucros aqui e envia lá para os Estados Unidos. Pode ser outra opção, por exemplo, você aqui no Brasil trabalha para uma empresa norte-americana, eles te pagam em dólar e você recebe esse valor aqui em real. Isso é uma operação de câmbio também.
tá? No mercado de câmbio, nós temos dois mercados, o mercado primário e o mercado secundário. Uma operação de mercado primário implica no recebimento ou entrega da moeda estrangeira por parte do cliente no país, correspondendo ao fluxo de entrada e saída de moeda estrangeira. Ó, presta bem atenção nessa parte, pode cair na prova, tá? No mercado primário, a entrada e saída de recursos financeiros, tá? Então, por exemplo, um exportador, quando ele vende a sua matéria-prima lá fora, a entrada de dólares, se não me engano é assim, né, que é o dólar, aqui no Brasil, tudo bem? Ou uma empresa que quando faz uma importação, ou seja, compra uma máquina lá, ela vai pagar em dólares, ou seja, sai dólares aqui do Brasil. Então, no mercado primário, tem que ter essa entrada e saída de moeda estrangeira. Tudo bem? Senão não é o mercado primário. Outro ponto aqui é o mercado secundário. Já o mercado secundário, ele é denominado mercado interbancário. Os recursos ele só migra de uma instituição autorizada para outra igualmente autorizada, não havendo fluxo de entrada e saída de moeda estrangeira, tudo bem? Então, no mercado secundário é a negociação, por exemplo, entre um banco e o outro. Um banco está precisando de dólares, ele vai lá e compra dólares de outra instituição, tá? Paga aqui em reais e recebe dólar. Esse é o mercado secundário. É o mercado interbancário, né? As negociações são feitas entre as instituições. Além disso, há duas formas de você fazer negociações no mercado de câmbio. A primeira é no mercado de balcão, ou seja, esse mercado de balcão aqui, a ideia é o mesmo mercado de balcão que eu expliquei nas aulas anteriores, ou seja, a negociação é feita diretamente com o cliente, né? O cliente é a instituição financeira, ou uma instituição financeira com outra instituição financeira, tá? Então esse é o mercado de balcão. Além disso, existe a possibilidade de você fazer compras e vendas de câmbio através da B3, através de um sistema chamado Puma Trade System, né? Onde uma instituição financeira que queira comprar dólar, ela vai colocar a sua oferta de compra no sistema, tá? Compra. E a instituição que deseja vender dólar, ela coloca uma oferta de venda. Se os valores e as quantidades baterem, uma negocia com a outra. E o que a bolsa faz? Transfere o dólar para quem quer comprar, né? Quem queria comprar, e transfere o real para quem vendeu o dólar. Só que o ponto bem interessante aqui eu até deixei destacado. A B3 ela só pode habilitar para participar das negociações de câmbio pronto, ou seja, liquidação em até 2 dias úteis. Ou seja, quando o denominado chamado câmbio pronto, a liquidação, ou seja, o pagamento é feito em até 2 dias úteis. A partir disso, se for 3 dias, 10 dias, isso é chamado de câmbio futuro, tá? Então, isso não negocia na bolsa, né, através do sistema. Pela bolsa, existem três formas não, há três datas de liquidação. Então, é até 2 dias úteis. Lembra que eu falei para você? Se você fizer uma operação das 9 até as 10h15, você ainda consegue fazer a liquidação no mesmo dia.
Se você fizer uma operação após as 10h15 até as 4h15, mais ou menos aqui, tá? Ele vai liquidar em um dia útil. Se a operação for feita após as 4h15, a liquidação será feita em 2 dias úteis, tá? O que acontece? Para você negociar no sistema da Bolsa, o Puma, tem algumas regras. A oferta máxima que você pode colocar de compra ou venda é de até 25 milhões de dólares e a mínima é 50 mil dólares. Além disso, os múltiplos têm que ser de 50 mil dólares. Ou seja, posso colocar uma oferta de 70 mil dólares? Não, né? Porque de 50 e 50. Então, se eu colocar uma de 50, a minha outra tem que ser de 50. E assim sucessivamente, limitando a 25 milhões. Além disso, é chamado de oferta blind ou anonimato de oferta. No sistema de negociação de ações da Bolsa, por exemplo, você consegue verificar a corretora que está vendendo ou comprando uma ação, por exemplo. XP, Isinvest, Itaú, UBS, Credit Suisse, você consegue verificar quem está fazendo essas negociações. Então você consegue lá quem está vendendo a ação do Itaú, por exemplo. Aqui não, aqui você só vai conseguir visualizar a quantidade de contratos que estão sendo vendidos e o valor que está saindo o câmbio, né, a unidade do câmbio naquela oferta. Tá? Então aqui, ó, falando que são feitas de forma anonimata. E quem são, quem pode fazer essas operações de câmbio, né? Ou seja, negociação, por exemplo, bancos e clientes, ou seja, bancos vendendo câmbio ou dólar, por exemplo, para seus clientes. Compreende todas as operações de comércio exterior, ou seja, importação, exportação, remessa de dividendos, pagamento de empréstimo, operações de turismo realizadas por uma instituição financeira autorizada a operar câmbio, ou seja, você só pode operar câmbio se você for autorizado pela B3, não, pelo Bacen a fazer essas operações. Senão, você não pode operar no mercado de câmbio. Além disso, bancos locais e bancos do exterior, outras entidades, por exemplo, corretoras de câmbio, hotéis, agências de viagens, são também autorizadas a intermediar operações de câmbio. Instituições locais, né, bancos que negociam moedas estrangeiras entre si, por exemplo, fazendo hedge cambial, arbitra taxas de câmbio, de juros, entre outras operações que o mercado de câmbio esteja inserido, tá? Além disso, entre o banco e banco central. Essa parte aqui ela é bem interessante. Por exemplo, quando o dólar está muito alto, tá? E o banco central ele quer que o dólar tenha uma queda, o que ele faz? Ele vende dólares para os bancos, né? Tem uns bancos selecionados para quê? Quanto mais dólar no mercado, quanto maior a oferta de dólar no mercado, geralmente a cotação do dólar ela é menor, porque tem muita disponibilidade de dólar, né, no mercado interno e geralmente não tem tanta procura por dólar. Então isso faz com que o valor, né, a taxa do dólar, ela tenda a cair, tá? Aquela questão da oferta e demanda, tudo bem? Além disso, as operações, até coloquei em vermelho aqui, é bem importante, vou até grifar novamente. As operações de câmbios só podem ser liquidadas após o registro no Bacen, Bacen.
né, no sistema CIS/Bacen. Ou seja, se ele for negociar no mercado de balcão, enquanto eles não registrarem essa operação lá no CIS/Bacen, não vai ser finalizada a operação. Então não vai ser considerada que a operação foi realizada, tudo bem? Isso é tópico de prova também. E outra, se for negociado no sistema da bolsa, automaticamente ela já é registrada. Automaticamente. Ela já é registrada no sistema do CIS/Bacen, tá? Mas só vai ser liquidada, ou seja, só vai entregar dólar para a instituição compradora e receber reais à instituição vendedora após o registro no sistema CIS/Bacen. Além disso, o nosso dólar, a cotação dele é sempre em D2, né? E os demais prazos são decorrência dessa cotação. Mas o câmbio que você visualiza, por exemplo, você que faz uma compra no exterior, tá? E via seu cartão de crédito, quando eles fazem essa conversão do dólar, né, para o real, eles vão utilizar a cotação de 2 dias anteriores, tá? Então, um D2, por exemplo. E a taxa utilizada nessas operações é a PTAX, né? As taxas PTAX de compra e venda correspondem, respectivamente, à média aritmética, né? Então, é a média simples de compras e de vendas consultadas diariamente pelo Bacen, tá? Então vai pegar a quantidade de contratos lá que estão sendo negociados, o valor, vai fazer uma média geral e ele vai te dar um preço da cotação do dólar, por exemplo, naquele momento. E essas consultas de taxas são feitas diariamente, né, 4 vezes ao dia. Então, o Bacen ele vai solicitar vai fazer uma consulta entre as 10 e 10 e 10, entre as 11 e 11 e 10, meio-dia e 10 e 1 e 10, tá? Então, a partir disso, ele vai te dar uma taxa de forma recorrente através dessas 4 consultas realizadas durante o dia, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês do mercado de câmbio. É um módulo super tranquilo. Vocês podem verificar lá na apostila, que é o módulo de número 7. Tudo bem? Então, vocês vão verificar que está bem aderente do que está escrito lá. Eu tento trazer de forma mais simplificada possível. Se você gostou, deixe seu joinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio. Eu sempre respondo o pessoal. Pode demorar um pouquinho, como eu já falei, mas eu sempre respondo, tá? Fico por aqui e até a próxima aula.